Vamos então ao nosso questionário da lição 12. Lança o teu pão sobre as águas. Nosso questionário você encontra aí todas as quintas-feiras em nosso site, que você vê aí o endereço, todas as quintas-feiras à noite. Esse questionário tem como objetivo fazer com que o aluno leia a lição da Escola Bíblica Dominical e responda. Vamos ver então, dentro do textual, a primeira aí para completar. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes 11:1. Agora, dentro da verdade prática, a segunda pergunta para completar também. Lançar o teu pão sobre as águas é fazer o bem e ter esperança quanto a um futuro desconhecido. Agora, dentro da primeira parte, vivendo com propósito. Pergunta número 3. Qual atitude devemos tomar em relação ao nosso futuro com Deus? Em nosso textuário, o rei Salomão exorta-nos a tomar uma firme e sábia atitude. Ele conclama-nos a lançar o nosso pão sobre as águas. A palavra hebraica traduzida como lançar é shalá, que significa enviar, mandar embora, deixar ir. Noutros termos, o que o sábio está ensinando é: não fique aí parado, glorifique a Deus com a sua atitude. Podemos aplicar esta palavra também à obra missionária. Deus é quem envia homens e mulheres como embaixadores de seu reino. Juízes 6:8, Isaías 6:8, Jeremias 1:7. Pois com igual determinação e amor, enviou seu Filho a realizar a mais sublime das missões, salvar o mundo. Isaías 61:1, João 3:16. Pergunta número 4. Como viver evitando a passividade? Não devemos agir com passividade. Eclesiastes 11:4. A vida meramente contemplativa nada resolve. É necessário e urgente fazer o bem. Por isso, o pregador exorta-nos a demonstrar amor e generosidade ao necessitado. Pergunta número 5. O que significa lançar o pão? Lançar o pão significa ser condescendente com os pobres. Eclesiastes 11:1 e 2. Significa fazer alguma coisa e não se limitar a contemplar a miséria alheia. É trazer o pão de longe para alimentar os famintos. Provérbios 31:14. A Igreja Apostólica demonstrou a mesma preocupação. Veja aí Gálatas 2:10. Parte 2. Vivendo com dinamismo. Pergunta número 6. Como é a imobilidade da árvore caída, vivendo do passado? Em relação ao texto de Eclesiastes 11:3, o escritor Derek Kidner destaca a metáfora da nuvem como um fenômeno meteorológico portador de leis próprias em desacordo com as leis e o tempo dos homens. Ele igualmente destaca o relato da árvore caída. Ela não pediu licença para tombar e não houve homem que a impedisse de cair. Aqui, a vida mostra-se de forma imprevisível. Ela não é composta apenas de bons momentos, mas também de períodos desagradáveis. Pergunta número 7. O que fazer diante dos períodos desagradáveis de nossa vida pelos quais passamos? Não ficar aprisionado pela experiência passada sobre a qual nada mais se pode fazer. Enfrentar o futuro com fé e coragem. Pergunta número 8. Qual o significado de movimento do vento e das nuvens? Em Provérbios, Salomão usa frequentemente a linguagem metafórica para compartilhar suas ideias. Uma metáfora que revela bem esse recurso é a da formiga e do preguiçoso, Provérbios 6:6. Em Eclesiastes, encontramos o mesmo princípio na metáfora do vento, Eclesiastes 11:4. Não são poucos os intérpretes da Bíblia que observam neste texto a ideia de movimento e imprevisibilidade da vida. O vento movimenta-se o tempo todo e as nuvens mostram-se imprevisíveis. Eis a metáfora da vida. Olhá-la e queixar-se dela sem tomar uma firme e sábia decisão diante dos seus obstáculos equivalem a esperar que o vento e as nuvens passem. Dessa forma, o ser humano assiste à existência passar sem nada realizar de concreto. Quem tem fé não age assim. Parte número 3. Vivendo com fé e esperança. Pergunta número 9. Qual o significado da metáfora plantando a semente? Outra metáfora usada por Salomão é a do plantio, capítulo 11, versículo 6. Essa figura descreve a atividade do agricultor. Ela ensina a arte de semear a vida. E isso requer ação. É preciso plantar a semente, pois é na existência que geralmente colhemos o que plantamos. Gálatas 6:7. Muitas vezes a vida é dura, seca e arenosa para semear.
Assim, a metáfora pode significar uma trajetória de trabalho árduo e difícil diante dos grandes obstáculos e desafios da existência humana. Nessa estrada, muitos até desistem de semear e terminam vencidos pelas dificuldades intransponíveis que ela lhes. Pergunta número 10. Qual o significado de germinando a semente? A metáfora também nos ensina que, embora semeemos a terra, não podemos fazer a semente germinar. Eclesiastes 11:6. Salomão observa a vida como um grande campo de solos variáveis. Ao agricultor, pois, resta saber em qual valerá a pena semear, pois a semente não germinará em qualquer terreno. Muitos fatores devem ser levados em conta na germinação da semente: a qualidade do solo, o clima, etc. É urgente que o agricultor persevere nesse empreendimento, mas que igualmente tenha fé e esperança de que a semente germinará. De nada adianta observar o caos em que se encontra a sociedade e não tomar nenhuma atitude. Façamos a nossa parte como agricultores do reino de Deus, semear a genuína palavra de Deus no coração de toda criatura humana, Lucas 8, de 5 a 15, e auxiliar o próximo necessitado, 2 Coríntios, de 8 a 9. Parte 4. Vivendo com responsabilidade. Pergunta número 11. Como os jovens devem fazer escolhas responsáveis? Eclesiastes 11:9 é uma séria demonstração aos jovens. Eles são convidados a viver a vida, mas devem se portar em todas as ocasiões como pessoas responsáveis e tementes a Deus. Assim, reconhecerão o Pai Celeste como a sua satisfação maior. Pergunta número 12. Assumindo as consequências. Complete. Há uma razão para vivermos de maneira alegre, mas ao mesmo tempo de forma responsável e santa. Nossas ações trazem consequências. Tal como o sábio disse no versículo 10, viver a vida com intensidade não é agir de forma desregrada e pecaminosa, mas experimentar o seu verdadeiro sentido, glorificar a Deus. Portanto, jovem, viva a vida com intensidade, mas não se esqueça, glorifique a Deus com o seu testemunho, pois de tudo o Senhor nos pedirá conta. Vivendo assim, quando a velhice chegar, não teremos o que lamentar. Agora, dentro da conclusão, pergunta número 13, para completar. O capítulo 11 de Eclesiastes é um convite à ação. É uma resposta à mesmice. É um convite a mergulharmos na fé e agir de acordo com a vontade de Deus, não temendo as dificuldades que virão pela frente. É lançar-se para semear. É alegrar-se com as maravilhas que o Senhor nos presenteou, mas significa igualmente afastar-se do pecado e da iniquidade, pois no final teremos de dar conta de todos os nossos atos perante Deus. Então, glorifiquemos ao Senhor com a nossa existência. Glória a Deus, aleluia.